Olá, opa, olá, olá. Estão me ouvindo, gente? Só dando aquele tapa aqui no cabelo, né? Faz parte. Peraí, deixa eu só mudar aqui de lugar. Só um instantinho. Como é que vocês estão, gente? Ah, que bom que tá dando pra ouvir bem. Quem aqui tá fazendo o tag 21? Conta aí pra mim. Essa noite a gente quer realmente responder muitas perguntas e respostas, porque eu sei que, em especial, esse assunto de família gera muita dúvida. E é normal, sabe? Inclusive, pode dar até uma agonia, uma angústia. A gente vai começando a ver, a princípio, coisas, inclusive, que estão erradas. Coisas que, de alguma forma, a família tá toda bagunçada, tá em desordem, vai vendo coisas, isso vai dando até agonia. Não sei se alguém tá sentindo isso, se alguém tá realmente experimentando. Mas a verdade é que tem vezes que a gente vê tanta coisa para mudar, que daí aquilo pode até dar um desespero, mas desde já eu tô falando para você, sempre tem o caminho da cura, sempre tem o caminho da mudança, sempre há como haver a ressignificação. Então, nós precisamos nos manter firmes e com calma ir corrigindo coisas que foram plantadas por muito tempo de forma errada, entendeu? Ó, o Diego aí. Oi, E amor. aí, amor, tudo bem? E aí? Tô falando aqui nesse Vambora. momento, não sei se você Não. estava me ouvindo. Eu estava falando assim, né, que com calma, com tranquilidade, Hum. diante de várias coisas que a princípio a gente vai vendo e que foram plantadas de forma errada e que estão gerando bagunça na nossa família, na nossa história, na nossa casa, né? A gente vai então renovando a nossa mente diariamente, é uma jornada, e então vai começando a fazer um plantio diferente, com tranquilidade, né? Porque Ah, eu é. estava comentando que vai dando um desespero de ver um monte de coisa errada, vai dando desespero de ver um casamento que tá todo acabado, ou filhos que estão sem limites, ou filhos que estão completamente revoltados, ou filhos que de alguma forma estão dando algum trabalho, né? Uhum. E Mas aí esse, vai mas esse é o começando motivo pelo qual a gente foge por tanto tempo, né? É porque enxergar dá trabalho. a Porque, assim, passar pela é, dor, né? é Realmente complicado. mexer, É mais fácil não saber, a verdade é essa. é Porque quando você perfeito. sabe, você fica impelido a se movimentar, a fazer alguma coisa, né? Então, por isso Aliás, que... é muito interessante o seguinte, que agora que está sendo trazido muita consciência, é importante que se haja, né? Porque a isso. consciência sem a ação vai gerar frustração. Não, eu até vi Enquanto que você falando no início aí, e para mim é a peça-chave nisso tudo, nesse processo, amor, é ter paciência, né? Porque é, de fato você precisa mover, porque o poder está na sua ação, no seu posicionamento, mas você tem que ter paciência, entender que houve todo um processo para você chegar até aqui. Agora que você está enxergando, você precisa programar. A gente fala é de por, você priorizar o que é prioridade, foram né? anos de plantio, Foram né? anos, Para então se ter agora, uma colheita hoje. Então eu preciso agora exatamente. plantar diferente para que mais para frente venha a colheita diferente. E isso Uhum. inclui no casamento também. Que em especial no casamento a gente quer ver resposta rápida, quer que eu tô mudando, quer que eu quero que o outro mude. Olha, se a gente está mudando com o olho no outro, no que o outro vai mudar, então não é uma mudança, na verdade, genuína.
Exato. A gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente não muda para o outro, para que o outro mude. Na verdade, Uhum. eu mudo para eu ser alguém inteiro, para eu voltar à minha essência, para eu e Deus nos suprirmos. E aí todo o resto vai devagar mudando. Uhum. Enquanto que se eu tô mudando e eu tô de olho na mudança do outro, não vai dar certo. Na verdade, você não está nem de olho, a gente fica exigindo a mudança do outro, né? A gente tem É. que lembrar que, por exemplo, a gente está falando de família. Então, hoje, estamos há 2 dias falando de casamento, né? E, principalmente no casamento, a gente tem uma mania que é de achar que se o outro fizesse diferente, o casamento seria melhor, né? A gente tem Uhum. esse processo de olhar para fora. Agora, vocês que estão já nos acompanhando no TEG, o que a gente fala? Gente, casamento é zona de influência, não é campo de ação. O campo de ação é você, está em você. Então a gente Uhum. começa a entender, peraí, o que que eu fiz para poder estar aqui hoje? Uma vez que eu entendo isso, eu entendo os padrões, eu entendo as repetições, eu entendo as decisões erradas que eu tomei, eu começo a botar em prática o que a gente chama da lei do jardineiro. Já ouviu falar em lei do jardineiro? Lei do jardineiro é assim, ó. O que é bom, você rega. O que é ruim, você poda. Então, É. esse Simples processo assim, né? é. Então, o que você detectou que é bom, você vai regar. Uhum. Agora, o que você detectou que é ruim, você não vai arrancar, você vai podar. Você vai podando, vai podando. E é um É. processo, é questão de tempo do fruto diferente começar a aparecer. Só que precisa de persistência e paciência, não é da noite para o dia, Uhum. entendeu? Mas Uhum. o primeiro passo é ter consciência, o segundo é ter paciência. Ó, rimou, hein, mano? Remoi. Então, eu coloco um terceiro É, passo aí, né? Ter manda. consciência, ter paciência e agir. Ficou Amém. ruim porque Isso não mesmo. rima, mas É. precisa desse terceiro passo, né? E é interessante porque na ação diz respeito tanto àquilo que eu preciso agir, literalmente ser ativo, quanto naquilo que eu preciso dar passos atrás. Uhum. Então, tem vezes que eu posso estar sendo, é, como que eu posso dizer? Pode ter muitos momentos que eu estou ocupando o papel que é seu, por exemplo, que é meu Uhum. marido. O que é muito comum, Então, né? muito. A gente estava falando hoje sobre tipos de mulher, tipos de homem, né? O que mais acontece hoje é a mulher tomando o espaço do marido, sendo que, na verdade, a mulher não vê que isso vai trazer logo em seguida muita frustração para ela. Por quê? Porque tá na essência da mulher querer um marido que que cuide dela, claro, sem sufocar, não cuidando como filha, né? Não cuidando de forma, ou seja, com papéis errados, mas que o marido que cuide dela como esposa, ou seja, esteja dando a provisão, um lar seguro, né? Uhum. E então, assim, isso vai acabar trazendo, de alguma forma, tristeza. No entanto, que, por exemplo, se a gente for olhar as feministas, a gente vê pessoas desencontradas. A gente vê ainda pessoas tentando se encontrar no meio desse processo. Tem Por quê? raiz isso tudo, tem raiz, né? Mas Não por que foi que não vão inventado. se encontrar? Porque é tão longe, né? Tão longe da essência. Então, é até o que a gente falou hoje. O que está sendo falado aqui não é que é uma regrinha, não é que é né, algo que a gente acredita, não, é voltando à essência, literalmente. É Uhum. entendendo como eu fui formado, como você foi formado, e então voltando à essência. Exatamente, esse é o caminho. E, gente, é muito legal que quando vocês escrevem aqui, agora só para organizar e facilitar, tem não sei se vocês já fizeram isso, mas tem um balãozinho aqui embaixo, né? Tem um balãozinho com uma interrogação. Então, caso você, a gente já compilou algumas perguntas que vieram das pessoas que estão fazendo o TAG 21. A gente separou algumas delas para a gente poder estar respondendo, estar levantando aqui, respondendo e gerar um debate. E caso você queira fazer uma pergunta, coloque nesse balãozinho aqui, porque organiza, porque à medida que vocês vão escrevendo, vai subindo. Ó. Por exemplo, o Uhum. Euclides escreveu aqui que é muito bom quando você vê que seu casamento está no caminho certo, mesmo ainda tendo as coisas a melhorar. Sempre terá, cara.
E é muito bom a gente entender que, poxa, pelo menos está no trilho, né? Está no caminho. A gente precisa manter isso. Porque eu falei desvirtuar. Porque você tirar ele do trilho também é muito fácil. É muito fácil. Então a gente tem que estar atento, mantendo, né? Sempre Bem, alinhado com os nossos papéis, os nossos poderes que a gente falou, o poder do homem, o poder da mulher, a gente vai estar sempre ajustando. O ajuste é constante. Está amor, sempre acontecendo. mas honestamente sempre há alguma coisa a melhorar, né? Sempre tem, Sempre, sempre tem. sempre tem algo que pode ser melhorado, sempre vai ter algo que vai vir à tona, sempre vai ter Uhum. algo que vai te confrontar. Aliás, Deus é assim conosco, a gente vai até falar mais pra frente no Tag 21. Em diversos momentos, ele vai lá, nos tira do conforto de áreas a determinada área da nossa vida que está estagnada, ele tira, a gente bota para o confronto para quê? Para poder curar essa área. Então, é um aperfeiçoamento, é uma jornada, por isso que a gente fala que é uma jornada esse processo. Então, assim, inclusive não se desesperem, que a coisa não vai, realmente um milagre não vai acontecer na sua vida por conta de 21 dias, mas vai ser dado um start, vai ser dado Vai ser despertado. vai ser feito uma. Não, fica feio falar assim, mas vai ser acelerado o seu crescimento. Mas, ou seja, ele não para, ele vai continuar. E eu É. preciso decidir. Todo santo dia. Todo Eu não santo entendo dia. que. Só voltando, né, até nessa questão de decisão, gente, algo muito interessante que eu tava até refletindo aqui, é muito interessante Hum. como que até na família, a todo momento eu tô rondado por essa questão da decisão. Quando nós estamos dentro de um casamento, ou quando nós nos portamos como filhos ou como pais de uma forma vitimista, ou seja, quando achamos que a culpa é dos outros ou quando achamos que as situações de fora são as que determinam a minha vida. E quando eu acho então que a solução vem de fora, Uhum. eu estou me portando como vítima. Eu estou falando como se os outros tivessem tomando decisões por mim. Só que na verdade a pessoa não vê que ela já tomou a decisão e a decisão dela foi de fuga ou a decisão dela foi de estagnação. Por quê? Porque Uhum. enquanto eu fico achando que a culpa é sempre dos filhos custosos, enquanto eu fico achando que meu cônjuge é horrível, você não tem ideia. Presta atenção, até o cônjuge horrível você decidiu por ele. O casamento horrível que eu estou hoje, posso estar hoje, de alguma forma, eu aceitei, eu deixei de me posicionar, ou teve coisas Você é parte nisso, né? É. que eu fui tolo, ou teve, ou seja, é 50-50. E enquanto Isso eu pesa, tenho hein? Isso é doído. dentro da Falar de 50-50 família, é doído. é doído. Isso é tão doído, ó, a ponto que, por exemplo, teve uma das pessoas que perguntou assim, ó, como Ah. agir quando uma das partes foi infiel? E, posso. Isso é, Assim, a gente não, falou disso hoje até um pouquinho. é, Mas vai lá, que eu você tenho a pode, dica. você pode, você pode falar. Mas o que eu ia comentar é que até diante de uma traição, gente, e a princípio pode parecer pesado para alguns aqui. Mas até diante de uma traição é 50-50. Ou seja, até o que foi traído precisa repensar o que é que foi que O ele que está fez ou acontecendo? deixou de fazer, o que ele tolerou, o que ele não colocou de limite, qual papel ele não estabeleceu, onde ele estava preso que ele talvez não estava no casamento, emocionalmente. Uhum. Pesado isso aqui, gente, mas resumindo, o que eu tô querendo estimular aqui? Saia da posição de vítima para ontem. É a Tudo única saída. Tudo eu preciso refletir sobre mim. Tudo eu preciso refletir o que eu deixei de fazer, ou o que eu estou fazendo demais, ou o que está acontecendo, o que eu posso fazer de diferente. Tá entendendo? Porque Uhum. na família, eu tenho a família que eu decido ter. A gente viu hoje, Pesado, hein? inclusive, pesado, foi Você vê pesado com gosto de essa. gás, hein? Oi? Você vê com gosto de gás, hein?
Tô enfiando a faca aqui. Ô, Mas, menina, mas vambora. mas o pior é que repara, hoje mesmo a gente estava falando sobre os poderes, né? A essência que Deus já colocou na mulher, no homem. Só vou melhorar a Cara, iluminação aqui, pode continuar. deu uma escurecida aí. É. Gente, existem poderes fortes dentro de cada um de nós. E que a gente precisa aprendendo, voltando à essência, justamente para que então nós possamos estar solidificando a nossa casa, no caso dos homens, esteja dando a sustentação para a casa, e para as mulheres estejamos edificando a nossa casa. Então, quão bagunçada está a minha família? Quão bagunçado está o meu casamento? Eu tenho parte nisso. Eu não sou uma vítima. Até nos buracos que eu me meti, fui eu. Existe algum motivo. A gente estava falando aqui sobre o jeito do seu casamento, quem você escolhe. Até quem eu escolho, até o casamento que eu tô hoje, fui eu que escolhi. Eu tô repetindo padrões. Entendeu? Existe uma explicação na minha história. Então, presta atenção. Enquanto eu tô ali apontando dedos, enquanto ali eu tô colocando a culpa na sogra, enquanto eu tô colocando a culpa no meu cônjuge, enquanto eu tô colocando a culpa no cunhado, enquanto eu tô colocando a culpa na situação financeira que tá horrível, A enquanto eu tô extinção colocando a da culpa, olha borboleta, aqui, das ó. Isso borboletas é do Tahiti, vitimismo. isso é Isso, as sério. borboletas do Tahiti. Enfim, gente, tá todo mundo muito calado. Fala aí, pelo amor de Deus. Eu tô achando que tá todo mundo morto aí. Tá Mas todo mundo enfim, cansado, pronto pra dormir. Vai. é, enquanto eu tô colocando a culpa nas situações externas, nas outras pessoas, eu tô deixando de enxergar a minha história. Por isso que hoje, inclusive, a gente falou sobre a questão do casamento, o quanto é importante nós aprendermos uma postura diferente. Eu quero desafiar todos aqui hoje, porque, gente, foi a melhor coisa da minha vida, sério. Do quê? Teve Olha, cuidado que você vai falar, hein? não, teve um anjo que Deus colocou na minha vida que se chama Adriana. E a Adriana, ela foi muito usada por Deus para me ajudar nisso, e justamente por isso eu tô repassando para vocês, porque coisa que a gente aprende de liberdade, a gente compartilha, né? E foi através da vida dela que Deus me ensinou a olhar para mim. Então, por exemplo, enquanto eu ficava ali reclamando do Diego, ficava reclamando do casamento, ficava, né? Ela e tinha determinados momentos que ela virava para mim e falava assim: tá certo, mas quando vi um mais dela, me dava até um frio na barriga. Dá descrença. Dava até descrença. Porque ela só virava e falava assim: mas vamos olhar para dentro? Vamos olhar para você? Ela não falava olhar para dentro. Olhar para dentro é bem do tag, né? É velho Mas ela tag. falava: vamos olhar para você? Vamos ver o que você precisa fazer diferente? Vamos ver por que você se meteu nessa situação? Vamos ver o que você está aceitando? Vamos ver o que você está avançando sinal? Vamos ver, enfim, ela sempre me levava a pensar, ei, o que eu preciso de fazer diferente? Onde eu vou como eu vou deixar de ser vítima dessa situação? Uma das coisas que mais prende o ser humano, caraca, hoje eu tô falando, gente, mas eu tô sentindo de falar aqui essas coisas. Eu tô até calado. Mas é porque uma das coisas que mais prende o ser humano é quando ele se porta como vítima. Por quê? Porque quando eu me porto como vítima, automaticamente eu decidi pela fuga, automaticamente eu decidi pela estagnação. Por quê? Porque enquanto eu tô achando que a solução vem do outro, minha vida tá parada. Você abriu mão da ação, né? Não tem como. Eu tô literalmente amarrado. Uhum. Eu mesma me coloco diante desse embaraço no qual, para mim, na minha mente, não tem solução. Né, Mas até sem. dando testemunho aqui, agora vamos dar testemunho um pouquinho, vai. A nossa situação mesmo, o nosso casamento, e eu falei até hoje no tag, né? Quem enxergou primeiro que precisava fazer alguma coisa foi a Carol. E eu só estava achando ruim. E ela enxergou que precisava fazer alguma coisa, a Carol começou a orar, eu não sabia. A Carol foi
começou a ir atrás de terapia e eu fazia ideia, né? Ela me convidou algumas vezes para fazer terapia, eu relutei, até que aceitei A a contragosto? experiência, a contragosto, a experiência não foi muito boa, aceitei uma segunda, achei razoável, assim, mas foi na terceira vez do tipo, ou vai ou racha, né? Chega um momento que fica insustentável, porque aí você vai entendendo. Quando a gente fala que a alma governa, é literalmente porque as emoções ela governa, ela direciona. Eu não vou falar direciona não, para você não confundir com o espírito. Mas as emoções, elas governam, né? Elas têm um controle da nossa percepção de realidade. E quando está tudo bagunçado, está tudo fora do lugar, menino, você não enxerga mesmo. Você fica ali dando murro em ponta de faca. E a É. Carol enxergou primeiro. Então a Carol foi a primeira a conhecer a Adriana. Depois eu fui agraciado e abençoado pela Adriana também. Porque através dessa percepção eu comecei a enxergar coisas assim que foram muito doídas. Vou falar para vocês assim que foram situações em que literalmente eu parava e eu chorava, falava, como é que eu fui parar nisso? Como é que eu fui fazer desse jeito? Eu não deveria ter feito assim com ela, eu não deveria ter direcionado nosso casamento dessa forma. Por quê? Porque a gente é direcionado de uma forma muito inconsciente. Então foi através do posicionamento dela, mas por que eu aceitei tudo isso? Por que nessa terceira e última tentativa que a gente falou, não, ou vai ou racha mesmo, a gente tem que dar um jeito, porque a gente não consegue conversar, eu falo A sem entender dizer, eu estou tentando falar uma coisa para você, você não me entende, e começa aquela discussão toda. E por que eu estou falando isso? Porque foi através da postura da Carol, a Carol ela foi mudando. Aí que entra a questão da zona de influência. A Carol ela foi mudando. Ela foi se posicionando diferente. Ela foi recuando em alguns pontos, né? Ela foi quietando em outros. E lógico que eu percebi isso. Eu não percebi de uma forma muito clara, mas eu percebia que as coisas estavam diferentes. É engraçado como a vida funciona. Porque a vida ela vai te impulsionando, ela vai te empurrando. Entendeu? Ela vai te empurrando, ela está passando. Então você começa a enxergar, poxa, peraí. Então, ou seja, a mudança dela começou a influenciar o ambiente. E por ela influenciar o ambiente, ela me impeliu, ela não exigiu, mas ela me impeliu a quê? A buscar a resposta também. Do tipo assim, eu estou fazendo, eu estou mudando, eu preciso que você também entre nesse barco, porque senão esse trem afunda. Aí, aí fui eu atrás também da nossa abençoadora, né? A Adriana nos abençoou muito, aprendemos muito com ela. Muito que a gente compartilha hoje com vocês, nós aprendemos com ela. E lá eu comecei a enxergar. Enxergar o quê? O problema da Carol? E é engraçado, porque a nossa tendência é essa. Quando eu cheguei lá também, assim como ela, eu cheguei procurando apoio, entendeu? Então a gente Apoio para chega. suas questões. Ó, o vitimismo, né? Eu tô procurando. É Vitimismo vitimismo nosso. total. A gente fica procurando alguém para poder concordar contigo e falar: é mesmo, sua vida é do. Nossa, como assim? Ela falou assim com você? Nossa, não pode, não. Eu vou falar com ela. Assim não dá, né? Você é o sacerdote da casa, né? A gente fica buscando esse tipo de coisa, dessa situação. E não foi o que eu encontrei. O que eu encontrei Sempre foi, tá, e confronto. você, né? Peraí, quem é o homem dessa casa? Quem é que traz direção para essa casa? Se está desse jeito, por quê? Você abriu mão disso onde? Quando? Aí começa. Aí começa. Aí você começa a enxergar. Aí você aprende o que? Gente, eu preciso colocar as coisas no lugar. A gente colocou as coisas no lugar? Não, a gente está colocando. E esse colocar as coisas no lugar é um processo contínuo. Uma jornada, né? É uma jornada. E aí eu posso falar para vocês, hoje nós estamos o quê? Com 6, 7 anos de casado. Ó, acertei, hein, moça? A pessoa foi errar. 7 anos de casado. Hoje, hoje, o nosso casamento é infinitamente melhor do que foi no início. Mas por que isso? E é a coisa mais engraçada, gente. Você acende uma paixão que você não conhecia ela. Não é aquela paixão do namoro, não é aquela paixão que te impulsionou a pedir o casamento. É a paixão daquele que encontra completude. É a paixão daquele que encontra o complemento. Entendeu? É uma paixão diferente. Então muda o clima no casamento. A conversa muda. A discussão muda. Por quê? Porque você passa a ter maturidade no processo. Então, assim, só para responder aquela pergunta, para não deixá-la solta, com respeito à traição. Primeiro ponto que tem que ficar muito claro é: nós acreditamos 100% no casamento. Então, nós sempre acreditamos que pode ter uma solução.
A grande questão é que são N os motivos, N histórias, N experiências que vão minando o casamento. A traição é algo pesado. É por E isso que a ela gente não vem fala, do dia para a noite. não vem. Isso vem sendo construído. Só que, agora só relembrando um pouquinho aqui, se você não está no tag, eu vou te ensinar uma coisa. O casamento ele é dividido em fases. Então aqui, a gente colocou, né, a fase da estruturação, pré-casamento, que é a hora, é aquele momento que você está escolhendo com quem casar. E se você erra aqui, você pode ter certeza que vai dar errado? Não, vai dar mais trabalho. Vai dar mais trabalho. Mas vai dar É, certo, se por vocês exemplo, estiverem empenhados em fazer dar certo. Vai lá, amor. pessoas que, por exemplo, é por isso que eu tô falando que na verdade a traição não vem de agora, vem inclusive da infância, tá? Então, por exemplo, uma pessoa que acho que eu até dei esse exemplo hoje, mas vou dar porque cabe aqui de novo. Uma pessoa que ela nunca foi valorizada e ela realmente nunca aprendeu, inclusive, a se valorizar. Ou uma pessoa que entrou num casamento no qual o pai era muito mulherengo, viu isso uma vida inteira. Podem ter coisas no inconsciente que há naquela pessoa já algo pré-estabelecido de que ela simplesmente ela não merece, de que ela entra em padrões de desvalorização novamente. Ela entra em padrões nos quais ela se sabota diante desse casamento, diante de ter um casamento bom. Ou seja, vai repetindo padrões de pensamento lá da infância. Então eu posso, inclusive, escolher mesmo. Isso é inconsciente, tá, gente? Porque senão realmente você vai achar que a gente tá louco aqui. Inconscientemente, a pessoa repete, é o padrão que ela conhece. Engraçado, como que isso é poderoso, né? Ela entra de novo no mesmo padrão. E por Vai. que inclusive eu falei que o quanto eu fui abençoada nesse processo que a gente passou no casamento? Porque daí, através do Diego, por exemplo, eu sendo estimulada a olhar para mim, eu fui entendendo padrões da minha infância. Eu fui entendendo, por exemplo, que com o Diego eu só repeti um padrão familiar que eu tive com a minha mãe. Eu olhei para minha dor da desvalorização, olhei para os buracos, eu olhei para. Está entendendo? Então, mas por que eu decidi olhar para dentro, olhar para mim, eu resolvi coisas que vinham lá da minha infância. E hoje eu agradeço a Deus por esse homem aqui, porque foi ele que foi mandado para mim para me libertar. E eu agradeço por essa mulher Através. aqui, porque Obrigada. nela está o meu milagre. Mas Passa então por assim, ou ela. seja, através das dificuldades do outro que o É. pai realmente vai espelhar a sua alma. Uhum. Ele vai te Só para mostrar. poder ver uma coisinha aqui também, amor. Não sei se tá dando Vocês para que estão nos entender. acompanhando, não sei se vocês estão entendendo, porque está todo mundo meio quieto. Mas assim, quantos de vocês são casados? A gente está falando com casado, a maioria aqui são casados, ou a maioria aqui são separados, divorciados, solteiros? Como é que está você hoje? Você está casado? Você é casado? Só para a gente poder ter uma ideia aqui, né? E não é muito difícil não, é só comentar aqui. Tem um negocinho aqui que chama comentar, que a gente comenta. Porque, voltando aqui, tem uma coisa estranha, né? Ninguém comenta. A Aline tá falando que não é casada. A Aline é principalmente para você essa live aqui, viu, Aline? É, para poder decidir e escolher Se eu certo, melhor. soubesse dessas coisas Ó, o que antes. você vai falar, ó, o que você vai falar. Não, se a gente soubesse dessas coisas antes de casar, nós já entraríamos num casamento completamente de forma diferente. Teria muito menos desgaste, né? Então, Uhum. voltando aqui. E eu tô vendo Tá que respondendo. algumas O meu tá pessoas parado, que colocaram. bom que tá respondendo, porque o meu não tá mexendo. O meu tá parado. Então tá É, tudo certo. não estão respondendo. Pessoal, A legal. Ana, a Ana e a Rita, por exemplo, colocaram que são divorciadas. É muito interessante Divorciadas. que se entenda, inclusive, os processos, o que que passou, para quê? Para entender o porquê que isso aconteceu, o que que como que foi que o processo foi acontecendo, o que que veio de programação de mente. Ou seja, a gente sempre precisa, e aqui, ó, não é um exercício de ficar no passado, tá? É um exercício de consultar o passado para quê?
para entender o meu presente e viver o novo. E mudar o meu Construir o presente e o novo. meu Ah, futuro. Então, por exemplo, exatamente. quando a gente está falando essas coisas aqui, ninguém aqui, ó, tá estimulando você a ficar preso no passado, não. Pelo contrário, é para deixar as coisas no passado mesmo. É para deixar tudo Não tão é? bem Não. resolvido que isso não te prende mais. É isso. É você entender que tem raiz. E até para terminar de responder a pergunta e de fechar aí para a próxima pergunta, a gente falou das fases do casamento. Então, numa situação dessa em que eu descubro, né, que a minha esposa ou o meu marido, né, me traiu, nós temos aqui a fase que a gente chama de recomeço. O recomeço, ele está para todos. Ah, mas você está falando que não é com você. De fato, eu não estou falando que é fácil. Eu não falei que seria fácil. Eu estou falando do que o casamento apresenta. Tem hora que é de recomeçar. Tem hora que você chega num ponto e fala, gente, está tudo errado. Está tudo errado. Aí eu Uhum. volto a falar para você. É a lei do jardineiro. Está tudo errado. Você pode decidir não arrancar. Você pode decidir podar. Agora, chega num ponto em que é insustentável. Aí você tem pessoas que já se divorciaram, né? Você tem casos de violência doméstica. Não existe isso. Não vou É. ficar recomeçando com um homem violento, um homem agressivo. Esquece. Primeira coisa que você tem que fazer é para a delegacia. Você tem que ir lá, você tem que dar parte. Ó, eu não aceito isso. Né? Qual que é a função do homem? Não é proteger? Não É, é trazer até pessoas provisão? que Não é trazer aceitam, por direção? exemplo, Não a agressão pode. física tem um motivo, né? A pessoa Não ali pode, precisa de exatamente. Você curar não pode. feridas internas. Você tem que livrar disso. Você não foi feita para isso. É. Então, assim, são N motivos, mas entre todos eles, nós continuamos afirmando que nós acreditamos muito no casamento. É fácil? Não, não é fácil. Eu acho, inclusive, que as pessoas tinham que ter um curso de casamento antes de casar. Né? Algumas igrejas até dão um curso de casamento, mas eu acho que esse curso ele tinha que ser um pouquinho mais profundo. Um Né? pouquinho mais É um real, pouquinho né? mais real. Menos essa questão só de, vocês precisam orar juntos, vocês precisam aprender a administrar as coisas. Não, precisa ser um pouquinho mais aprofundado, sabe? Para que um Uhum. possa entender o outro, um entender que o outro, onde é o calo do outro, entender qual que é a dor do outro. Isso facilita muito o diálogo depois, entendeu? Então, assim, respondendo a tua pergunta tem recomeço para você. A grande pergunta é, você está disposta a isso? Como é que está o seu coração nesse sentido? Existe um recomeço. Agora, para recomeçar, os dois Pode ser você precisam. estar disposto também, amor. Pode ser Exatamente. Você o tá, caso oposto. desculpa, é porque foi uma mulher que perguntou. Você tem que estar disposto também. E mais do que isso, a disposição tem que ser de ambos. Porque uma das coisas que é muito difícil no momento desse, às vezes vocês conseguem resolver muito bem dentro de casa. O problema é fora. O problema é o que os outros vão dizer. O que os outros vão pensar. O que os outros estão falando de mim? O que os outros estão falando da gente? Isso acaba tendo um peso maior do que o que está acontecendo dentro. Isso já é retrato de que está tudo errado. A Uhum. pressão dentro tem que ser muito maior do que a de fora, porque senão acaba sucumbindo. Entendeu? Uhum. Fez sentido aí, gente? O pessoal está respondendo para você, não está para mim? Está fazendo sentido? O pessoal tá entendendo? A Rita, por exemplo, ainda perguntando, ainda tem jeito? Sempre tem jeito, Rita. Sempre tem. Sempre tem. Sempre A tem medida jeito. só não pode endurecer teu coração, Rita. Só não pode endurecer teu coração. E o que é um coração duro? É um coração que não aceita mais ser moldado. Entendeu? Não aceita, ele quebra. É mesmo você pegar um vidro e querer moldar um vidro. Você não molda um vidro. Né? Você bota pressão no vidro, ele vai quebrar. Então a palavra de Deus sempre nos incita, nos ensina, né? A termos um coração maleável. O que é um coração maleável? É aquele que se molda. É aquele que entende o outro. É aquele que compreende a dor do outro. É aquele que se compreende em primeiro lugar. Porque a palavra de Deus diz para você amar o próximo como você se ama. Se você não se ama, é impossível você amar alguém. Essa pessoa, esse alguém, ele não vai te amar, porque na verdade você não está atrás de amor dele, você está atrás da atenção e do cuidado dele. Você está querendo que ele te supra num Isso. lugar que você não foi suprido. Você não É, foi suprido, entendeu? A Rita tá até comentando aqui, falando que tem medo de machucar de novo. É por isso que a gente fala que no casamento, inclusive, eu preciso entrar, ou se você já está no casamento, né? Procure agora, então, passar a ser você inteiro.
É até por isso que eu falo tanto que, por exemplo, ouvir essas verdades aqui, para quem não está casado no momento, é melhor ainda. Por quê? Porque agora eu vou aprender a entrar da forma certa. Então, eu preciso me tornar inteiro, eu preciso eu olhar para dentro, eu preciso eu curar as minhas feridas, eu preciso eu mudar minha vida, eu preciso eu entender que Deus e eu que nos preenchemos, eu preciso eu renovar a minha mente, eu preciso entender que eu não mudo as pessoas, eu não posso mudar uma pessoa para ela me satisfazer. Enfim, quando eu vou passando a renovar a minha mente, eu estou inteira. E eu estando inteira, eu entro num relacionamento de uma forma completamente diferente. Nossa, fantástico, amor. Você E a tirou, você viu? chance Tá na sincronia aqui, porque era exatamente o que eu ia falar. Vai lá. Não, e a chance, por exemplo, do Diego me detonar é, é zero. Por quê? Porque eu tô aqui, ó, inabalável. Aliás, o que o Diego me trouxer de confronto vai me confrontar para ressignificar as coisas dentro de mim. Até Entendeu? pegar a palavra que ela usou, a Rita, falou assim, eu tenho medo de sofrer de novo, né? A gente precisa entender que o medo, ele é paralisante, o medo paralisa, né? Uhum, Agora, é. imagina você com medo e você não tratando esse medo. Você está paralisado nessa fase e você vai ficar sofrendo por isso o resto da sua vida. O resto da sua vida. Qualquer coisa que vai vir, vai acontecer, você vai lembrar de novo. E vai remoer aquilo ali. Por quê? Porque a vida é igual fase de videogame. Assim. Você precisa vencer essa fase, você tem que matar esse chefão aí, para você passar para outra fase. Uhum, Enquanto você não vencer isso, o medo está conseguindo fazer com você o que ele foi feito para fazer. Que é o quê? É te paralisar nessa dor. Você precisa sair dessa dor. é. E como é A que você sai verdade dessa é dor? que Tendo a consciência. Primeira coisa, você tem consciência? Então você pode até ter um outro sofrimento, ou mesmo não. Porque uma vez você tem consciência, você tem que há uma mudança de comportamento, de entendimento, de sentimento. Então você resolveu isso? Então você vai lidar com isso como criança ou como adulta? Porque se for uhum. como adulta, a adulta ela se supre, ela resolve isso, ela olha bem no olho e fala, olha só, eu não aceito mais isso, tá? Eu já entendi, vamos recapitular aqui o nosso casamento, vamos ver tudo que a gente passou? Isso, eu enxerguei isso. Agora, para isso funcionar, vai precisar ter não só o meu comprometimento, eu preciso do seu também. E vocês são um, gente. A palavra de Deus diz que quando nós nos casamos, nós nos tornamos um. É indivisível. Eu sou um com essa mulher aqui. Então, o que acontece? Essa mulher aqui, ela me conhece mais do que a minha mãe, mais do que o meu pai. Porque ela acessa áreas no meu coração que ninguém mais acessa. Ela enxerga e expõe coisas a meu respeito que ninguém mais faz. Mas por quê? Porque por conta da unicidade, por conta da complementariedade. A gente não está namorando. A gente casou. E É. quando se casa, é uma coisa só. Então, o que significa isso? Que se tem dor em um, fatalmente vai ter dor em outro. Pode não ser na mesma intensidade, nem na mesma área, mas vai doer da mesma forma. Porque o casamento está contaminado. Então, você precisa resolver primeiro em você. Você precisa estar segura, entender que tipo de poder é esse que você deu. Que tipo de poder é esse? Esse poder é um poder que você deu, é um poder que o marido exerce? Ou é outro poder que você deu e que está exercendo e bagunçou tudo? Então eu resolvi isso, coloquei as coisas no lugar, eu entendi a minha dor, agora é possível a gente resolver isso com maturidade. Agora é possível a gente não vivenciar ou repetir novamente a mesma situação. É, Vamos lá, amor? mas só salientando que é possível, viu, começar esse processo mesmo sem o cônjuge estar junto nessa com você. É preciso alguém começar. Eu só tô falando isso, amor, porque quando você fala assim, ah, vocês têm que fazer assim, vocês, para quem tá sozinho no processo, para quem o cônjuge não tá enxergando bosta nenhuma, é desesperador ouvir isso. Verdade. Você tem razão. Né? Não, eu só tô falando porque eu senti aqui de acalmar Não, verdade. corações. Amém. Verdade. É possível. E é por isso que, então, tem que começar sem ficar olhando, inclusive, e sem ficar, inclusive, vigiando a mudança do outro. Entendeu? Eu preciso, então, falar assim, tá bom, o que que eu preciso de enxergar aqui, o que que o outro tá
espelhando as minhas dores, o que que o outro está me evidenciando para mim. Por que que eu entrei nesse relacionamento dessa forma? Por que que eu tô tolerando as coisas que eu tolero sem me posicionar? Enfim, tá entendendo? Então, assim, é preciso haver essa reflexão e é possível que comece só em um. É possível. Aliás, nós somos respostas Geralmente começa com... para os nossos casamentos. Nós somos resposta para a nossa família. Deus quer te usar como coparticipante na vida do seu cônjuge. E da mesma forma, o seu cônjuge é coparticipante com Deus na transformação da sua vida. Então, Show. a sua transformação vai ser instrumento de cura para o seu cônjuge e ele também vai ser para você. Por pior que ele pareça, se você permitir, ele vai ser instrumento de cura para você. Se você olhar a sua história, igual eu dei o meu exemplo aqui, através dos defeitos do Diego, quando eu olhei para mim, eu vi, caraca, isso aqui reflete o meu sistema familiar, isso aqui reflete o porquê que eu entrei, inclusive em relacionamento que eu tinha com a minha mãe lá na infância. Caramba, e isso permitiu abrir tantas possibilidades de cura para mim que hoje já nem virou questão de casamento mais. Hoje já virou uma nova Carolina. Eu sou uma Carolina que há 5 anos atrás era Não outra existia. completamente diferente. Entendeu? Então, as dores que inclusive foram geradas, hoje eu literalmente louvo por elas. Então, acredite, você também, você vai chegar no nível que você vai louvar pelas dores. Que você vai agradecer pelas dores. Que a sua história vai ser ressignificada. Mas eu preciso me posicionar como ativa no processo, eu preciso sair de vítima, eu preciso olhar para dentro, eu preciso realmente me entregar a essa jornada. Entendeu? Então, a Fantástico. Bel está perguntando, as pessoas podem mudar? Sim, as pessoas Sempre. podem mudar, mas eu não mudo o outro, eu mudo a mim Fantástico. mesma. Uhum. O outro Você pode não tem mudar, autoridade para mas isso. ele pode mudar se ele quiser. É justamente por isso que, então, qual que é a E é saída muito para comum, hein, amor? Você você? tá falando de Mude mudar o outro, você. Peraí, deixa eu porque só é terminar. muito comum ter essa esperança, mulher, ter essa esperança de casar, de eu vou mudar ele. Não muda, gente. Não muda. Não, Ninguém muda o outro. ele pode mudar, mas assim, Ninguém muda o outro. É isso. eu só posso mudar a mim mesmo. Eu só Uhum. posso mudar a mim mesma. E daí o que vai acontecer com o outro, só Deus e ele sabe, vai depender da decisão dele. Só que Perfeito. a diferença é que quando eu mudo, eu vou estar de forma diferente nesse relacionamento. Então, como eu estou de forma diferente, esse relacionamento simplesmente não vai continuar o mesmo. Ele não vai, porque eu sou uma pessoa diferente. Fantástico, Entendeu? fantástico. Tem mais pergunta, amor? Tinha bem mais pergunta, né? Você Tem, vê que flui, né? Vai é. rendendo cada pergunta. Uma das coisas que ficou também um pouco complicado de entender hoje foi a questão das linguagens de amor. Que aí, inclusive, teve uma das perguntas É. que a pessoa falou assim: eu não identifico nenhuma linguagem de amor em mim e nem no meu cônjuge. Às vezes ela não Olha, entendeu, né? na verdade, a gente inclusive tem mostrado que o amor é uma energia vital. Então, ou seja, todo ser humano ele precisa de amor, então, ou seja, ele tem uma linguagem de amor. É. Às vezes não conseguiu Mesmo detectar a ainda. A gente princípio, o mais seco dos seres humanos, tem uma linguagem de ele amor. tem uma linguagem de amor, porque ele precisa de amor e ele dá Deixa eu amor. até pegar aqui, ó. Até pegar aqui. A gente apresentou as 5 linguagens, né? Que Então foi, cadê? as Tá cinco aqui, ó. linguagens, Tá aqui, se você tem ficou, aí? tem, se ficou alguma dúvida, vocês podem perguntar, mas as principais não, as 5 linguagens são toque físico, então é literalmente pessoas que precisam de tocar para se sentir amada. Então, por exemplo, pensa aí no seu cônjuge, pensa em você. Você gosta do toque físico? O quão importante é isso para você? Quão Um importante é um abraço, abraço? beijo, Quão é importante é um beijo, entendeu?
Então, pessoas assim, elas precisam do toque. Elas precisam do toque. Vai vendo aí se vai ficando um pouco mais claro, gente. Presta atenção. A outra é palavras de afirmação. O Diego, olha só como essa questão é poderosa. Eu sabia, manda ver. Não, é porque Não, vai por que vai muito ilustrar tempo, bastante. a minha principal linguagem de amor é tempo de qualidade. Então, eu, por exemplo, para mim é muito importante tempo que a gente passa junto. E se vai para um restaurante, e se vai fazer alguma coisinha diferente, e se a gente vai comemorar o nosso ano de casado. De E se a gente, entendeu? amor, Ou seja, é um tempo. do Por exemplo, primeiro beijo. para mim, no primeiro ano de casamento, me deu uma tristeza, porque eu queria comemorar cada mês do primeiro Mês a ano de mês. casamento. E esse homem não tava nem aí pra bagaça, tava nem aí pra isso. Mas por que que É, eu de queria? casamento Porque é pra ano. mim essas coisas, fazer essas coisas diferentes é o máximo, sabe? Nossa, isso me alegra muito, fazer ou então programar coisa com a Liz. Isso me alegra muito. Só Mas isso é que porque é da não é, percepção. Eu não então, sabia disso. Pra essa mim era não é chatice dela, entendeu? essa não é a linguagem de amor do Diego. Então, ou seja, ele não Qual que é a minha conseguia linguagem de me amor? dar. Minha linguagem de amor não é palavra de afirmação? Então eu achava É, que falando para ela, né, palavras de afirmação, eu estava demonstrando meu amor para ela. Só que não é. Aí que a Carol falou hoje da empatia extrema. É eu entregar para ela aquilo que ela precisa, e não o que eu tenho, entendeu? Não o que então, eu quero. Então a gente como, enxerga o outro. então, ou seja, as coisas no casamento, no nosso casamento começaram a melhorar quando o Diego passou a ver a importância para mim de tempo de qualidade e quando então eu passei a dar a palavra de afirmação pro Diego. Pro Diego é muito importante eu falar, caraca, hoje foi incrível. Nossa, você é incrível, você pro Diego é o máximo isso. E aí eu fui vendo esse homem passando então a ficar feliz comigo, ficar mais amoroso comigo. Gente, que interessante. O que eu falo faz ele ficar tão próximo de mim, né? Caraca, Interessante que gera. que interessante. Então, ou seja, por isso que a gente fala da empatia extrema. Eu preciso de dar o que o outro precisa, não o que eu acho que é o mais importante. Então, enquanto eu fiquei dando lá tempo de qualidade pro Diego, tempo de qualidade pro Diego, o Diego fala, gente, mas que coisa desnecessária. Porque não é tanta a linguagem de amor dele. Então, por isso que é tão importante a gente reconhecer. E ao mesmo tempo até com a gente mesmo. Então, eu fui vendo que tempo de qualidade é importante para mim, então eu fui passando a me dar. Inclusive, parei de esperar do Diego isso. Então, por exemplo, hoje eu Ela vou canta para um parabéns para ela cinema. mesma, né? Sim, no meu Nossa, aniversário para com hoje. isso. Para com isso. Até parece que a gente não canta parabéns pra você, não faz festa para você. Para com esse negócio aí. Não, mas hoje. Fala Não, o trem direito. não, só tô falando que hoje eu já não fico mais esperando tantas surpresas das pessoas. Hoje eu já não fico. Por exemplo, hoje eu sou muito feliz indo para um cinema sozinha, entendeu? Porque já teve várias vezes que eu fiquei chateada, triste, porque não queriam ir comigo. Hoje eu Olha faço os isso. meus eventos. Então, tá vendo? Você entender a sua linguagem de amor, você passa a se dar. E você entender na do cônjuge, você passa a dar para ele. Melhora a comunicação. Tá fazendo sentido, gente? É o seu adulto alimentando a sua criança. Inclusive, você tem que explicar aos outros. É, Você falou de aí dois. eu falei de toque físico, falei Falou de de tempo de palavras. qualidade, que Ah, é o falou. meu. Deu para entender aí, gente? O Aham. tempo de qualidade. As palavras de afirmação, que é o seu, que Uhum. o Diego, o caso do Diego, por exemplo, se você quiser deixar ele feliz, comenta com ele aí por exemplo, como foi a aula no dia. Já viu que ele inclusive sempre pergunta, e aí, fez sentido? E aí, foi relevante? Ele precisa do relevante, gente. Amem o Diego. Larga de ser boba. É também para perguntar se as pessoas estão entendendo. Não, só tô quebrando gelo aqui nesse É, momento. tudo bem. Não, você tá me Só, quebrando. só Tá tudo quebrando, só certo. quebrando, só Vai. quebrando. E aí, outra linguagem, por exemplo, é o ato de serviço. Então, vamos supor, a gente tem
a Tata, que ela mora lá na casa da minha sogra. Caramba, você quer deixar ela feliz? É você falar como a comida que ela fez pra você tá maravilhosa. Ou seja, você precisa, para aquela pessoa que ela dá, ela faz serviços Que pra ela você. ama, ela quer fazer o que você gosta, né? Você reconhecer esse serviço ali, você realmente é, tô vendo o povo aqui brincando. Muito relevante, Diego. Vocês se deram mal, porque eu não tô nem lendo, tá travado aqui na minha tela. A, a pastora Célia aqui gosta de elogiar o Diego, ele fica muito feliz. Pense no homem que vai Já receber entendeu, já elogio. sacou. Enfim, o ato de serviço, e se você às vezes é assim, você é do tipo que gosta de fazer pelas pessoas, arruma as coisas para as pessoas, gosta de deixar tudo organizadinho, ou gosta de preparar uma festa, um almoço, enfim, Parece estar seja fazendo, né? isso, você faz. E aqui outro é presente. Então já viu, tem pessoas que se Adoram sentem presentear. amadas adoram presentear e se liga, se uma pessoa adora presentear, ela também adora receber presente. Entendeu? Assim que eu vou vendo também a linguagem de amor da pessoa. Mas eu vi que alguém comentou aqui até do livro. Também a gente indica, viu? Ler o livro das 5 linguagens Cinco de linguagens amor. do amor. E, inclusive, tem para crianças com os nossos filhos também, isso é importante. A Liz, por exemplo, ela é muito de tempo de qualidade também. É. A Liz ama, ela precisa daquele tempinho ali de qualidade, olho no olho com Olho no ela, olho, é. é, e dar toda a atenção e fazer algo legal, algo diferente. Então, quando eu captei isso, eu falei, eu preciso realmente dar esses tempos para minha. Inclusive, opa, desculpa, gente. E aí, inclusive, isso mudou o meu relacionamento com a minha filha. Então, ou seja, tá aí, gente, uma chave, ó, que muda as coisas, tá? Não, Não o sei filho se. fica mais seguro, entenda isso. O filho ele é suprido, lembra do amor? Amor é o que, gente? Energia vital de pertencimento. Uhum, Então, quando o filho ele é suprido no amor, isso traz segurança para ele. As reações dele mudam, entendeu? é. Então, muitas vezes você está entregando amor para o seu filho, que não é o que ele precisa. É legal a gente ter esse exercício de tentar enxergar, de decifrar, de entender qual que é a linguagem do amor do outro. Tem filho, por A exemplo, que não comunicação gosta de muda. toque físico. E tá tudo É. tem, então não adianta você ficar Aí você impondo fica. toque físico pra Exato. ele. Aí você chega na E- casa da avó e fica, ó, você tem que dar beijo em todo mundo, ó, você tem que dar abraço em todo mundo, você tem que não sei o quê. Gente, aquilo ali é um peso para ele, entendeu? Por quê? Sim, Porque ele se sente incomodado, ele se sente invadido, ele invadido. não gosta. Então a gente vai impondo uma linguagem que não é dele, entendeu? Então a gente vai meio que traumatizando. O que é trauma? Vai ficar batendo ali de alguma forma deixando marcas, entendeu? E isso vai reverberar no resto da vida. É. Então, esse exercício é muito bacana. A gente até colocou como tarefa de hoje, né? Espero que você tenha feito. E espero A que quem Leila falou aí, que por não exemplo, consegue falou que enxergar o tenha tanque conseguido. emocional dos filhos precisam estar cheios, precisam. Só que Sempre. aí, diante do que a gente está falando hoje, Não pode a gente jorrar. vê que precisa estar cheio da forma certa. Porque aí você vai ser eficaz com seu filho. A Sulta, acho que perguntou se para as crianças é o mesmo. É o mesmo. Mas tem inclusive o livro para as crianças também, Su, porque criança tem vezes que é um pouco mais difícil pode ser um pouco mais difícil de Aprender, identificar, né? Mas tem as 5 linguagens são as mesmas, tá? é só você restabelecer e você vai ver a maravilha que acontece. É, isso aí. Vamos lá. Mais Então, acho que pergunta? ficou claro, né, gente? Vamos para uma última aqui, então. É porque daqui a pouco pode cair a live. Uma outra pergunta que teve aqui, ó. O filho adotivo terá maior influência da criação ou irá trazer herança genética? Opa, ótima pergunta, hein? É, ótima Assim, pergunta. Eu estava posso até começar pensando respondendo? da gente falando de família, Aham. Fala que sobre filhos adotivos? porque realmente tem a questão dos filhos adotivos, né? Pode começar aí se você quiser. Não, assim, tem influência dos dois lados, tá? Tem influência genética, existe uma história, né? Uma história pregressa dele, existe uma história pregressa dos pais biológicos dele, e logicamente que isso vem, isso tá gravado.
A grande questão é que a família adotiva é uma família que vai estar trazendo um ambiente para ele. O ambiente muda. E esse ambiente tem Uhum, poder sobre o que tá cravado ali no código genético, entendeu? Tem uhum, poder de estar florescendo pontos e escondendo outros. A grande questão é que uma família que optou, e eu acho que essa decisão é uma decisão maravilhosa, ela é linda, né? É uma decisão de entrega plena, assim. E essa família lá adotou uma criança, o trabalho ele é diferente, tanto é que é necessário fazer um acompanhamento. Por quê? Porque existiu uma ruptura ali, entendeu? Querendo ou não, essa criança ela carrega nela, um trauma, sabendo né? ela que é adotada, que ela é adotiva ou não, ela carrega nela um trauma de rejeição e abandono. Ela carrega, né? E ela precisa, com a ajuda dos pais agora, dos pais adotivos, ela precisa ir superando. É necessário os pais adotivos terem uma paciência enorme. E assim como o filho que foi adotado, também ter muita tranquilidade para poder lidar com essas coisas e entender que existe uma família que o amou a tal ponto de escolhê-lo, entendeu? É, Se por um lado ele foi rejeitado ou abandonado, por outro lado superabundou a graça, ou seja, por outro lado alguém decidiu não só amá-lo, como trazê-lo para perto, como acolhê-lo, como cuidá-lo, entendeu? Então é um processo lindo, só que é um processo em que precisa ser trabalhado, é. entendeu? Lá na aula de corpo, gente, a gente vai ter aula só sobre corpo também. Genética e Por quê? epigenética Porque nós também. somos corpo, alma e espírito. Então, você cuidar do corpo, isso te leva a uma vida plena. E lá eu vou estar falando sobre genética e epigenética. Então, nós temos tanto influência a todo momento da genética, quanto temos também do ambiente, que é a epigenética, dos estímulos que eu vou recebendo. Então, uma pessoa, por exemplo, que ela é adotada, ela tem sim influência dos pais biológicos, porque existe uma genética ali. Só que, apesar dessa influência, predomina a influência do ambiente. A epigenética, ela sempre predomina sobre a genética. Então, tem inclusive um experimento que mostrou com ratinhos que quando trocava de mães ratinhas que eram muito ruins e passava para mães ratinhas que eram muito boas no cuidado, esses ratinhos bebês eles iam passando a melhorar, inclusive melhorando de saúde, melhorando o comportamento. Confiança. Sim. Então, ou seja, vale muito mais na história dessa pessoa o ambiente no qual ela foi colocada, no qual ela foi inserida. Entendeu? Fantástico. E isso, Fantástico. inclusive, entra Deus, como que Ele sempre nos dá uma alternativa para mudar a nossa história. Então, até mesmo coisas que Caraca, que vieram de benção. genética na sua vida, coisas que vieram já de gerações, existe a possibilidade de ser mudado hoje. Tudo depende do Amém. ambiente no qual você está inserido, tudo depende da forma como você pensa, tudo depende da forma como você alimenta, né, a sua alma, o seu corpo, o seu espírito. Amém. Então, E existe eu, sempre a só uma possibilidade da coisinha. mudança. E me lembrou aqui que você falou, citou Deus aqui. Gente, todos nós, agora entenda isso, olha como que isso é lindo. Todos nós, eu e você, nós somos filhos adotivos dele. Uhum. A palavra diz que nos foi dado o privilégio dessa adoção, de sermos adotados, né? Ou seja, de sermos transformados, é um novo começo, é um novo tempo, é o mesmo processo. É um processo de, sabe, ir tratando o velho homem para que o novo homem apareça, é o mesmo processo. E sempre envolvido com muito o quê? Muito amor, é pertencimento, eu pertenço. É. É trazer isso e trabalhar isso, esse pertencimento, é de saber, não, né? Agora nessa família aqui, eu pertenço a essa família. Eu faço parte. Nada é pior para o ser humano do que ele sentir que ele não faz parte de nada. Entendeu? Uhum. E isso Jesus nos traz. Ele fala: Você é meu, eu te comprei, você me pertence. Agora, em Amém. cima desse amor, desse pertencimento, olha a vida nova que tem para frente para se desenvolver. É fantástico, é lindo isso. Inclusive, amor, a gente teria tempo de responder, porque eu vi uma pergunta que eu sei que fica Vamos permeando muito na deixar cabeça para a das live pessoas. seguinte, Não, eu porque só queria eu falar tô vendo sobre que o inclusive cuidar de diminuiu. paz aí. Você acha que dá?
Ah, o tempo, Porque né? já são 10h05 e tô vendo todo mundo já É, tá vai ser querendo isso. dormir por conta Não, então vamos do dormir, 21. gente. Vamos preparar para amanhã, que amanhã a gente Mas acorda cedo. Então, a semana que gente vem a gente responde anotou, mais. a gente anotou todas as perguntas, tá? Teve inclusive uma das perguntas que fizeram da questão de mãe, que, não, que o pai não tá ajudando em nada na criação do filho. Acho que inclusive Uhum. na aula de amanhã vocês já vão A gente vai entender falar um pouquinho sobre bastante. isso. E, e mais perguntas também a gente fica na próxima live, tá bom? Tinha sobre o Combinado, gente? homossexualismo também. Eu acho que amanhã a gente vai Então, dar uma clareada também na sua cabeça sobre isso. é, E vamos crescendo, gente. É muito bom compartilhar tudo isso com vocês. É muito bom estar com vocês. A quem está fazendo o Tag 21, amanhã a gente se encontra às 6 horas da manhã. Se você não se inscreveu, você pode acompanhar a aula aqui pelo Instagram também. 6 horas da manhã começamos a live. Amanhã a gente vai estar falando sobre filhos. isso aí. Então, se for um tema que te interessa, se for um tema que você sabe que vai servir para alguém, já convida, já chama e vamos começar a espalhar esse entendimento, essa consciência. Legal? Na verdade, mesmo se você não tem filho, você é filho. Então Todos nós vale. somos. Vale Vale para muito, vale você se muito. entender como filho também, para ser um pai ou uma mãe diferente depois. Fantástico, Ó, fantástico. O Amor, Thiago tá você te mandando um arrebentou, hein? abração. Thiago Gomide. Diz, tá... Tiagão, cara, que saudade de você, bicho. Ah, e Tempão que eu não te ó, vejo. a Su também aqui, ó, dando a sua linguagem de amor, ó. Foi É. incrível, Diego. Valeu, gente. Amo vocês também. Ô, Su, mas não me exclui Foi do relevante? processo também, não, senão aí também eu fico triste, apesar de não ser minha principal linguagem de amor. Então vamos dar um tempo de qualidade para você. Vamos Deus abençoe organizar aí para vocês, todo mundo se gente. conhecer, galera. Amor, Um você beijo. arrebentou. Foi ótimo. Um Beijão. beijo. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente.